pesquisa nacional por amostra de domicílios, PNAD, mostrou que 74% dos brasileiros já conquistaram o sonho da casa própria. Uma opção adotada por muita gente é comprar um imóvel ainda em construção, o que pode significar uma economia entre 20% e 30% do valor de um apartamento pronto, por exemplo. Mas aí é preciso redobrar os cuidados para evitar problemas. E é isso que vamos mostrar no nosso programa, que está começando. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre os direitos de quem compra um imóvel na planta e o que muda com o acordo que implementa novas regras aos contratos. A Constituição Federal garante o direito de propriedade. Aqui no estúdio eu converso com o advogado Matheus Oliveira, especialista em direito imobiliário e urbanístico, e com o advogado Júlio Engel, especialista em direito do consumidor e responsabilidade civil. Sejam bem-vindos ao artigo 5º. Doutor Matheus, a gente sabe que o sonho da casa própria requer muito planejamento. O que é melhor? Juntar o dinheiro para comprar um imóvel, fazer um financiamento ou aproveitar lançamentos de construtoras quando os imóveis ainda estão na planta? Essa é uma questão muito importante, que de fato precisa ser analisada com muita cautela e muita tranquilidade. E depende também dos objetivos de cada pessoa. Importante fazer uma distinção de como funciona uma aquisição de um imóvel na planta e como funciona uma aquisição de um imóvel pronto. Quando se compra um imóvel na planta, existe sim uma vantagem, porque existe um prazo durante o qual aquela unidade, aquele empreendimento está sendo construído, e durante esse período, a pessoa que está interessada na sua aquisição pode fazer uma compra com um sinal, um adiantamento, um valor mais baixo. E ao longo do tempo de obra vai pagando parcelas, normalmente sem incidência de juros, apenas com uma atualização com base no índice da construção. Quando a gente fala de aquisição de imóvel pronto, se o interessado precisa de um financiamento imobiliário, porque não vai dispor daquele valor, aquela quantia para um pagamento, uma compra à vista, ela precisa de uma instituição financeira ou de uma construtora que esteja disposta a conceder esse financiamento. Nesse tipo de situação, existe uma questão muito clara em que o sinal normalmente chega até 30% do valor do imóvel. Essa é a questão de estratégia financeira de cada um. Existem outras questões jurídicas que devem ser também analisadas. E qual é o cuidado do ponto de vista legal, doutor Júlio, que a pessoa deve ter quando escolhe comprar um imóvel na planta, por exemplo? Bom, em muitos casos a construtora tem vendido, mas não tem cumprido os prazos de entrega. Então, o consumidor, para se certificar sobre a idoneidade da empresa, deve buscar informações, tanto na internet como em órgãos de proteção do consumidor. E também eu sempre aconselho que busque o auxílio de um advogado, tanto na pré-formalização e na formalização do contrato. Para deixar tudo certinho, né? Com certeza, é a melhor opção. E um problema comum é o atraso na entrega da casa ou apartamento. Ao fazer a venda, a construtora estabelece o prazo para o término das obras. Os futuros moradores ficam na expectativa de receber o imóvel, mas a data vai sendo adiada. O que fazer? Quais são os direitos destes proprietários? A esperança de Janaína até receber o apartamento dos sonhos foi longa e complicada. Tivemos aí um atraso de 6 meses de obra, né? Além dos 180 dias que eles já incluem no contrato, e depois nós tivemos mais 1 ano e 9 meses quase para a liberação da administração municipal. O atraso da construtora na entrega do imóvel causou também transtornos financeiros, o que levou a família a ter mais despesas. Para este advogado, a responsabilização civil em casos como esses é necessária, pois se trata de um contrato de adesão com regras pré-fixadas e os prazos precisam ser respeitados. Diante de atraso na entrega de um imóvel, o futuro proprietário pode seguir 2 caminhos. No cenário de uma família que, ainda que com atraso, intente o desejo de ter esse imóvel, ela vai entrar com uma ação simples de obrigação de fazer, cumulada com os eventuais danos morais que ela venha a ser submetida. No caso da pessoa que não quer mais o imóvel em razão do atraso, ele vai entrar com uma ação um pouquinho diferente, uma ação de rescisão contratual, cumulada com perdas e danos, e um pedido liminar de que essa construtora se abstenha de incluir o nome dele no rol de inadimplentes
e de cobrar também eventuais taxas condominiais e acessórios, encargos quaisquer que sejam derivados dessa relação contratual. Doutor Matheus, por que atrasos nas obras são tão frequentes? Existem diversos fatores. Há, sim, situações em que se verificou dificuldades até mesmo dos municípios ou do Distrito Federal de ter uma agilidade maior numa série de providências necessárias para o habite-se. Agora, o importante é que existe uma condição clara no contrato em relação ao prazo de tolerância. Os atrasos podem existir e acabam acontecendo. O contrato precisa ser muito claro de quais são as consequências nesse tipo de situação. Pois é, doutor Júlio, todo e qualquer prazo tem que constar no contrato. É bom o consumidor ficar bem atento aí? Com certeza. Tem que constar no contrato, inclusive, na minha opinião, deveria estar destacado esse prazo, porque muitas vezes o consumidor ele chega até determinado empreendimento por uma oferta publicitária. E a gente tem visto na prática que grande parte desses prazos que são ofertados pela publicidade, na prática, eles não são cumpridos. Isso porque, por manobras contratuais, as construtoras acabam estipulando prazos que se chamam prazos de tolerância, ou seja, o consumidor fecha o negócio na cabeça dele, imaginando que receberá em determinada data, entretanto, por aquela autorização contratual, ele acaba recebendo até em outro momento. E o que é considerado um prazo aceitável de atraso na entrega? Os contratos usualmente têm estipulado uma cláusula de 180 dias de tolerância. Essa cláusula tem sido aplicada de forma genérica, entretanto, pela própria lei de incorporações, eu entendo que ela deveria ser aplicada em casos específicos, onde restasse comprovada a justificação do motivo por qual houve o atraso. Doutor Matheus, e o que muda com o acordo assinado entre a Secretaria Nacional do Consumidor, a OAB e representantes da construção civil, que implementa novas regras aí aos contratos? O pacto vem trazer uma uniformização de procedimentos, uniformização de regras. Isso, aliás, é algo muito desejável e muito importante, porque existe por parte do consumidor uma verdadeira incerteza, especialmente quando o contrato daquele imóvel que ele comprou não traz regras claras. Mas é importante dizer que nessa questão do atraso especificamente de obra, esse pacto vem prever a possibilidade e a legalidade dessa tolerância de 180 dias. Porém, esse pacto já traz uma inovação que não é exatamente o que muitas decisões hoje da Justiça vêm trazendo, é que, apesar de ser legal a existência desse prazo de 180 dias, a incorporadora já estaria assumindo uma multa equivalente a 0,25% dos valores pagos pelo cliente até aquele momento, a partir já do primeiro dia de atraso, dentro desse prazo de tolerância de 180 dias. Além disso, esse pacto vem estabelecer também uma multa de 2% em favor do consumidor, entendendo que a partir daquele momento já existe uma infração contratual por parte da empresa. E após os 180 dias, ainda estabelece uma multa de 1% ao mês em favor do consumidor, que seria a indenização necessária para custear a despesa que o cliente estaria tendo a partir daquele momento com o aluguel de um apartamento, por exemplo, parecido com aquele que ele está adquirindo. Essas regras, importante dizer, nesse caso do pacto, estão sujeitas à adesão por parte das empresas, mas vem trazer já regras bastante favoráveis para os consumidores. Agora, esse pacto é um acordo voluntário. A empresa assina se quiser, mas se ela assinar, doutor Júlio, aí ela é obrigada a cumprir essas normas que foram estabelecidas? Sim. Se ela assinar esse pacto, ela vai ter que fazer uma adequação dos novos contratos dela e implementar essas medidas que o doutor acabou de comentar. Bom, nós temos uma pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Vamos ver. A construtora tem que pagar o meu aluguel depois de quanto tempo de atraso na obra? Doutor Júlio, o que diz a lei? Então, ela tem que cumprir o prazo contratual, né? Como eu disse anteriormente, existe na maioria dos contratos um período de tolerância de 180 dias. Entretanto, esse período de tolerância ele pode ser questionado na Justiça. Alguns tribunais já têm entendido que esse período, apesar de previsto em contrato, ele só vai ser aplicado se houver uma justificativa para o atraso. Então, a partir do momento que houver o descumprimento do contrato, pode pleitear as indenizações decorrentes desse ato ilícito. E o que fazer se a demora na entrega é tão grande que o proprietário quer desfazer o negócio?
o que pode ser descontado do valor pago pela pessoa que quer romper o contrato. Esta é a dúvida de um telespectador. Se eu desistir do imóvel depois do contrato assinado, quais são os direitos da construtora? Doutor Matheus, pelo acordo firmado, o que a construtora pode cobrar? Importante traçar um paralelo aqui das decisões que ultimamente os tribunais vêm adotando, que é uma posição de que no caso de desistência por parte do comprador, esse comprador poderia manifestar sim essa desistência a qualquer momento e teria direito à devolução das parcelas pagas, atualizadas, desde que a empresa retesse uma multa por essa desistência por parte do comprador, que as decisões vêm variando de 10% a 20% dos valores pagos. O pacto traz algumas novidades em relação a esse aspecto. Nesse sentido, as empresas costumam dizer que o que acontece nesse tipo de mecanismo, basicamente de multa, de retenção de parte dos valores pagos, dependendo de quanto o consumidor já efetuou de pagamento daquele imóvel, essa multa pode ser insignificante do ponto de vista de valor econômico. Vamos dar um exemplo aqui para ficar mais claro para o consumidor. Imaginemos que uma compra de um imóvel de R$100 mil já tenha havido um pagamento de R$5.000, porque a desistência está sendo feita logo no início. Se a gente falar de uma multa de 10% dos valores pagos, 10% de R$5.000 seria uma multa de R$500. E aí as empresas, as construtoras, incorporadoras, costumam dizer que essa multa é muito pequena e mal estaria num valor suficiente para ressarcir as despesas que as empresas fizeram. Nesse sentido, o pacto traz uma novidade, que aí há quem diga que acabou ficando onerosa demais para o consumidor, que é estabelecer um critério diferente, basicamente trabalhando-se com a ideia de que a multa pode ser de até 10% do valor do imóvel. Nesse mesmo exemplo, caso o cliente consumidor tivesse comprando esse mesmo imóvel de R$100 mil, já tivesse pago a quantia de R$5.000, e esse R$5.000 está dentro ainda dos 10% do valor do imóvel. E nesse caso, para não dizer que ele perderia todo o valor pago, o pacto prevê uma exceção, desde que essa multa não ultrapasse 90% dos valores pagos. Então, ele teria ainda uma devolução menor de 10% do que ele pagou. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Aqui no estúdio eu recebo o advogado Júlio Engel, especialista em Direito do Consumidor e Responsabilidade Civil, e o advogado Matheus Oliveira, especialista em Direito Imobiliário e Urbanístico. No programa de hoje a gente conversa sobre os cuidados na hora de comprar um imóvel ainda em construção e o que muda com o acordo que implementa novas regras aos contratos. E vamos conferir mais uma pergunta feita nas ruas. A construtora não me entregou o apartamento como no contrato, o que eu devo fazer? Doutor Matheus, como fica nessa situação? Vamos partir da ideia de que não foi entregue em termos de acabamentos, em termos de áreas de lazer, em coisas que foram prometidas. Importante dizer que a empresa precisa ter clareza naquilo que está sendo vendido. E essa é uma importância grande nos casos de aquisição de imóveis na planta, porque justamente o imóvel não existe. Não é possível fazer uma visita ao empreendimento. Então tem que trabalhar com uma ideia de que o que está sendo vendido é o que vai ser entregue. Existe um material publicitário que é entregue e existe normalmente um memorial descritivo do empreendimento e da unidade. O consumidor precisa ter, primeiro, lembrança de exigir esse documento no ato da compra, que ele possa ter acesso ao memorial descritivo do empreendimento, tanto das áreas comuns quanto da unidade, e também o material publicitário. O que precisa ser entendido e de forma clara, no momento da entrega, se há realmente, efetivamente, uma divergência muito grande em relação àquilo que foi entregue, aquilo que estava no material publicitário e aquilo que estava no memorial descritivo. Pois é, e se não entregou da forma como prometeu, aí o consumidor pode recorrer à justiça para que a construtora faça o que prometeu? Pode, não só pode, quanto deve. Deve sim aquele consumidor que se sentiu prejudicado, que comprou algo e recebeu alguma coisa diferente daquilo do que comprou, claro, deverá buscar um ressarcimento
com a diferença, né, daquilo em que ele se sentiu prejudicado. Agora, doutor Júlio, muitas vezes a construtora entrega da forma como prometeu, tudo certinho, mas passou um pouquinho de tempo, o imóvel começou a apresentar problemas, vazamentos, trincas nas paredes. Qual é a responsabilidade da construtora? Por quanto tempo ela tem que arcar com aquilo que foi entregue? Okay. Existem dois tipos de vícios, os vícios aparentes, de fácil percepção, que a pessoa recebe o imóvel, ela vai ter condições já de avaliar, por exemplo, uma porta quebrada, uma parede torta, e outros vícios que são vícios ocultos, que ela vai poder identificar esse defeito com o passar do tempo, utilizando o imóvel, às vezes vícios que até afetam a estrutura do imóvel. Para esse tipo de vício oculto, existe uma garantia legal de 5 anos, uma garantia prevista no Código Civil. Então, nesse período, ele pode reclamar isso e solicitar o conserto. Entretanto, agora, com a assinatura desse pacto, houve um elastecimento desse prazo, tanto para o vício de fácil percepção, que passou agora a 5 anos, e para esses outros vícios relacionados a questões estruturais, com base em normativas da BNT, estipulou-se o prazo de 20 anos. A BNT também possui norma que define a necessidade do condomínio realizar manutenções periódicas. É importante cada vez mais que o consumidor também tenha, né, dentro dos seus condomínios, e isso fica muito como sendo uma responsabilidade do síndico, de realizar algumas manutenções. Vou dar um exemplo aqui, até que muitas vezes os consumidores acabam não tendo ciência disso, que é a garantia para pintura. Pinturas de áreas externas, a garantia prevista nessa norma de desempenho da ABNT é de 2 anos, porque se entende que naturalmente existe um desgaste natural do uso. Então, áreas externas, o condomínio tem que assumir uma manutenção. Bom, e vamos conferir a última pergunta feita nas ruas. Eu, como compradora, sou obrigada a contratar seguro na hora de fechar imóvel? Doutor Júlio, a construtora ou a financiadora podem exigir aí um seguro por parte do proprietário? Normalmente os bancos acabam oferecendo o chamado seguro prestamista, né? O objetivo de seguro é justamente garantir o pagamento do financiamento em eventual sinistro que possa ocorrer na vida da pessoa. Na minha opinião, na verdade, ela não tem como ser coagida a contratar esse seguro. Se houver esse tipo de coação, se for uma venda condicionada, essa é uma venda ilegal. Nós temos o Código de Defesa do Consumidor, é uma venda casada. E aí a pessoa, se ela decide por contratar um seguro, ela pode escolher a seguradora que ela quiser ou tem que seguir aquela que a construtora ou que a financiadora ofereceu? Muitas vezes os bancos têm as próprias seguradoras ou as empresas já possuem, né, de certa forma, uma seguradora que já está trabalhando aquele empreendimento. Então, por isso, normalmente se oferece aquela seguradora que já está trabalhando naquele momento. Mas, de fato, se o consumidor tiver uma seguradora própria, pode ser que ele tenha que buscar os seus direitos, mas que deveria, nesse caso, ser atendido. Importante dizer que o seguro, nesse tipo de situação, pode ser também algo benéfico para o consumidor, uma vez que ele garante, em caso de falta desse comprador, a quitação do imóvel, a quitação do saldo devedor. Bom, e se receber o imóvel com atraso já provoca muito aborrecimento, imagina pagar e nem receber. O que fazer se a construtora pede falência e fecha as portas? O que era o sonho da casa própria virou um pesadelo. A gente investe, dá tudo que tinha, vendeu carro, vendeu moto, juntou dinheiro de pai, de mãe e depois a obra para, você fica sem nada disso, você perdeu tudo, né? Mais de 200 mutuários ficaram no prejuízo. O prédio de 10 andares fica em Águas Claras, cidade a 20 quilômetros do centro de Brasília. Mas depois de 8 anos, a torre ainda está na fase inicial de construção. A construtora decretou falência e deixou os futuros proprietários no prejuízo. Esse é um alerta para os interessados em comprar imóveis na planta. Antes de qualquer compra, segundo os especialistas imobiliários, não tem jeito. É preciso pesquisar com cuidado sobre a reputação das incorporações. O PROCON é essencial. É no órgão onde estão registradas as reclamações sobre a empresa. Proprietários de outros empreendimentos feitos pela construtora também podem ser úteis. Eles podem relatar atrasos e problemas durante as obras. É preciso também consultar os registros financeiros. Dívidas na Receita Federal e na Justiça do Trabalho podem comprometer o futuro de uma empreiteira. E ler bem as entrelinhas do contrato. Se mesmo assim ainda houver problemas e a incorporação abandonar a obra, é necessário buscar o Poder Judiciário.
Doutor Júlio, qual é a orientação para o consumidor? Descobriu que tem alguma coisa errada, tem que acionar o judiciário imediatamente? É uma opção, mas infelizmente nós sabemos que mesmo você obtendo um título na justiça que reconheça o teu direito de exigir a tua indenização contra a construtora, numa hipótese de falência, pode acabar com o consumidor não receber nada, pode acabar o consumidor não receber nada. E aí, nesse caso, então, o consumidor tem que ficar bem atento e pesquisar muito antes, né? Com certeza, até no início do programa nós comentamos que precisa saber da reputação, saber se é uma construtora que realmente entrega aquilo que promete, inclusive comparecer nos empreendimentos onde foi entregue para avaliar a qualidade do imóvel entregue. Doutor Matheus, e as pessoas que compraram um imóvel que a construtora faliu, elas podem assumir essa obra para terminar o empreendimento? A legislação veio criar uma figura chamada patrimônio de afetação. O que seria esse patrimônio de afetação? É uma possibilidade que as incorporadoras têm de, no momento de um lançamento de um empreendimento, dizer que aquele empreendimento não se mistura com dívidas e outras obrigações dessa mesma empresa em outros empreendimentos. Significa que o patrimônio daquele empreendimento está afetado para aquele empreendimento. Existe uma lei que estabelece como a empresa pode fazer isso e quais são as consequências benéficas disso. Para esses empreendimentos que as construtoras submetem a esse chamado regime de patrimônio de afetação, todos os valores pagos pelos clientes ficam numa conta bancária segregada que não pode ser utilizada pela empresa para pagar dívidas de outros empreendimentos. E, nesse caso, havendo a falência da empresa, aquele patrimônio, tanto o terreno, quanto as obras que já foram executadas até aquele momento, quanto os recebimentos dos clientes, ficam segregadas, não fazem parte da massa falida. E, nesse caso, a lei expressamente possibilita uma comissão de representantes dos clientes assumir a gestão do empreendimento e terminar a obra. Essa é a chamada Lei do Patrimônio de Afetação, número 10.931. Bom, e como a população encara os problemas enfrentados com as construtoras? Vamos conferir as opiniões. Envolve, o dinheiro das pessoas, tem que ter honestidade, sinceridade. As pessoas fazem compromisso, Então acredito que é uma causa justa ter lei, ter punição. Não é nem só por uma questão de punição, eu acho que é uma questão até moral, porque às vezes a pessoa está só esperando aquele momento para finalmente ir para casa dela e ela continua pagando um imóvel na planta e um aluguel. As pessoas estão pagando duas vezes, não é? Precisa ter regras bem claras e agilizar. A justiça agilizar a cobrança dessas empresas. O próprio governo do estado tem normas, leis para que o consumidor seja protegido nessas situações. O consumidor, claro, por sua vez, tem a obrigação de buscar informação. Bom, nós estamos chegando ao final do programa e eu gostaria de saber de vocês como vocês analisam as respostas dos consumidores, se é isso mesmo, se falta maior rigor aí em relação às construtoras. Doutor Júlio. Na verdade, as leis postas são suficientes para que as pessoas busquem tutelar os seus direitos, ok? Mas o que me chama muita atenção são os argumentos de marketing utilizados para a venda dos imóveis. Normalmente, esse consumidor é atraído com uma promessa de baixa entrada, sem perceber que ele vai continuar pagando correção sobre o saldo devedor até efetivamente comprar o imóvel. E também eles são atraídos também para aquele velho jargão de saia do aluguel e entra na casa própria. Nem sempre essa é a melhor opção financeira. Então, eu acredito que a melhor opção seja ele fazer uma análise financeira sobre a possibilidade dele assumir esse compromisso. E para o senhor, doutor Matheus? É importante, acima de tudo, que o consumidor esteja muito atento. Existem, sim, órgãos de controle. O Ministério Público dos estados, de modo geral, possuem promotorias do consumidor que vem tendo uma atuação bastante forte, inclusive no sentido de buscar as empresas para firmarem termos de ajustamento de conduta. O que precisa existir, acima de tudo, é uma seleção natural pelo consumidor que esteja mais atento, que não se deixe levar por propagandas sem realmente pesquisar as empresas, analisar os contratos e ter uma informação clara. E se a informação não estiver, que assim exija, para que possa realmente tomar uma decisão acertada, pelo menos em relação a com qual empresa contratar.
O artigo 5º de hoje está chegando ao final. Doutor Júlio, doutor Matheus, eu agradeço muito a presença de vocês aqui no estúdio da TV Justiça e eu agradeço também a você que nos acompanha. Para rever os nossos programas é só acessar tvjustiça.jus.br e você também pode enviar uma sugestão de tema para o e-mail artigo5@stf.jus.br. Até o nosso próximo encontro.